Questão número 6, meu querido fera. Questão número 6, nosso material. Uma questão da Quali em 2025, 2 do tópico de produção orgânica, né? Essa questão podia estar. Ela está aqui em cadeias carbônicas, ligações, mas podia estar em hibridação. Mas eu resolvi colocar aqui antes da hibridização. Então vamos lá. A natureza e os tipos de ligações químicas em compostos de carbono são determinantes para as propriedades estruturais e reativas desses compostos em moléculas orgânicas. As ligações covalentes podem ser simples, duplas ou triplas. Correto. Carbono pode fazer entre si ligação simples. O carbono pode fazer entre si uma ligação dupla. E o carbono pode fazer entre si uma ligação tripla. Aí você vai falar, Sandrão, o carbono pode fazer duas duplas. O carbono pode fazer, um carbono pode fazer ligação, pode fazer duas duplas. No caso aqui, só o carbono que está no meio, né? Os outros podem continuar, mas chega uma hora que você não vai ter mais, né? Você vai ter que fazer ligação dupla também com oxigênio, pode fazer duas, né? Beleza? Bom, tripla, envolvendo a formação de ligação sigma e pi. Então vamos lá. O que é uma ligação sigma e o que é uma ligação pi? Um átomo ele pode fazer uma ligação, ele pode fazer duas ligações, ou ele pode fazer três ligações. Sempre que ele faz uma ligação só, essa ligação é do tipo sigma. Quando ele tem uma dupla, uma é sigma, a outra é pi. Então presta atenção. A primeira a ser formada é a ligação sigma, ela é mais forte, ela é frontal, ela é mais difícil de ser quebrada do que a ligação pi. Quando você tem uma tripla, você tem uma ligação sigma e as outras duas são pi. Correto? Então observe que para ter a ligação π, eu tenho que ter ligação sigma. A sobreposição frontal de orbitais híbridos forma ligações sigma, enquanto a sobreposição lateral de orbitais p não híbridos gera ligações π. Beleza. Aí ele fala aqui, ó. Esse arranjo não só define ângulos e comprimento de ligação, mas também confere rigidez e geométrica e influência na reatividade, especialmente em sistemas conjugados e aromáticos. Com base nos conceitos de hibridização, formação de ligação sigma e π, a sua relação com reatividade dos compostos de carbono, assinale a alternativa correta. Então vamos lá. Letra A. Os compostos de carbono não há distinção entre ligação simples. Putz, essa aqui você não podia. Não. Ah, essa normal, eu quero errar, não tem como. Essa aqui não tem como. Lógico que há distinção entre ligação simples, dupla e tripla. Tem até uma observação para você. A ligação simples ela é maior que uma ligação dupla, que é maior que uma ligação tripla. Beleza? E quando ocorre ressonância, nesse caso, eles observam que as ligações, mesmo em compostos que têm dupla ligação, elas têm o mesmo tamanho. Então, por isso que a gente diz que o elétron fica se deslocando em toda a cadeia. A estabilidade e a geometria dos compostos aromáticos derivam unicamente da presença de ligações. Unificamente, não. Porque você tem a ligação π, mas você vai ter que ter a ligação sigma, né? A ligação sigma tem sim sua importância na estabilidade do aromático. Sigma e outra não contribuem para a rigidez. É a ligação mais forte que tem, certo? Em um sistema conjugado de elétrons e ligações, o que é o conjugado? Quer dizer que você tem uma dupla, uma simples, uma dupla, eu falei, né? Uma dupla, uma simples. Uma dupla, uma simples, aí depois você tem outra dupla, isso aqui é um conjugado, né? Beleza? Em um sistema conjugado, os elétrons de ligação π permanecem fortemente localizados no orbitais p fixos, impedindo a ressonância. Se a ressonância ocorre justamente por causa dos orbitais π, né, que você tem aqui, o par de elétrons ele se desloca por toda a cadeia, podendo se deslocar, né, por toda a cadeia, então fortemente localizado, impedindo a ressonância. Errado. A hibridização dos orbitais dos átomos de carbono ocorre apenas quando há ligações múltiplas. Não. O carbono ele ocorre a seguinte hibridação. Presta atenção. O carbono pode ter ligação simples. O carbono pode ter uma ligação dupla. Volto já, viu?
Vou sumir aqui, mas eu volto já. Ou ele pode ter uma tripla, ou até mesmo duas duplas, né? Ou duas duplas. A hibridação desse carbono que só tem ligação simples, a hibridação é sp3. Esse que tem uma dupla, sp2. E esse que tem uma tripla, duas duplas, sp. O ângulo de inclinação aqui é de 109 graus, 28 minutos. O ângulo de inclinação aqui é de 120 graus. E o ângulo de inclinação aqui, quando tem duas duplas, 180 graus. Beleza? Então, na verdade, esse aqui está errado, né? Apenas quando há ligação errado. Então, o correto é a letra E. Os compostos orgânicos com ligações múltiplas, ligação simples. A ligação simples é formada pela superposição frontal de orbitais híbridos. Correto. Aqui há uma hibridação aqui. No meu Instagram eu tenho esse vídeo. Eu ver se eu coloco aqui na plataforma para a gente esse vídeo que mostra muito bem a hibridação dos carbonos, né? É um vídeo bem bacana. Pela superposição frontal de orbitais híbridos. Enquanto, lembrando que a ligação simples, a ligação do carbono são ligações simples híbridos, né? Que é a união dos... Por que sp3, Sandra? Porque é a união do subnível S com o subnível P. A hibridação ela vem para explicar alguns comportamentos de alguns átomos. Por exemplo, se você fizer a distribuição eletrônica do carbono, vou apagar aqui, tá? A gente já sabe a ligação. Vou apagar aqui. Você vai ver que o carbono, ele tem... O carbono, ele possui 6 prótons. Então, no estado fundamental, ele tem 6 elétrons. Tudo certo? Beleza? Então, bacana. Aí você vai fazer a distribuição eletrônica, ó. 1s2, 2s2, 2p6. Beleza? E aí você vai lembrar o seguinte. Ah, Sandra, acho que eu tô lembrando. Na última camada aqui, o subnível S só tem um orbital, mas o P, ele tem 3 orbitais. Concorda comigo? Beleza? E o subnível S tem 2 elétrons, ó. 1, 2, um para cima e outro para baixo. O P tem, na verdade, desculpa, eu aqui só tem 2, né? Porque é para dar 2sp2, para dar 6, ó. 2, 4, 6. Quantos elétrons tem no subnível P do carbono? 2. Então, de acordo com a regra de Hooke, primeiro todos para cima. Opa, então observa aqui o seguinte, ó. Ele tem um orbital totalmente vazio e 2 semi-preenchidos. Então, na verdade, o carbono precisaria de 2 elétrons de um outro átomo e mais compartilhar 2 de seus elétrons. Então, na verdade, não tem só 2 pares de elétrons sobrando para fazer ligação. Ele tem 4. Então, o que acontece? A hibridação explica isso. Que vai ter a união desses orbitais, beleza? E aí, a união desses orbitais vai produzir uma hibridação do tipo sp3. Porque quando eles se unirem, aí você vai ter 4 orbitais, beleza? Sendo que um desses elétrons foi para esse orbital vazio. E aí você agora tem o seguinte, ó. São quantos elétrons na última camada do carbono? 4. Estou explicando de maneira simples para você entender. 1, 2, 3, 4. Só que um subnível S e os outros 3 é P. Ah, então esses orbitais é do tipo de hibridação sp3. Um elétron do S e 3 elétrons do P. E cada ligação π, você diminui um elétron subnível P. Então, tá aí letra E. Bacana?